Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Faculdade de Medicina lá de Jundiaí, que fala sobre capacidade térmica ou calor específico, né? Então a gente trabalha sobre um tema específico chamado calorimetria e vamos apresentar aqui as principais dificuldades que você possa ter tido durante a resolução desse exercício. Se esse exercício te trouxe até esse vídeo aqui, você está com dificuldade aqui no canal, tem um monte de exercício que pode te ajudar. E aqui, nesse caso, ele está falando sobre a comparação entre três materiais. Então, bora lá? Então, bora resolver esse exercício aqui. Então, ele fala o seguinte, ó, que a capacidade de um material absorver ou perder calor é uma propriedade característica do material, desse material, conhecida como calor específico. Olha que maravilha. Então, aqui ele dá ainda para você que não sabia o que significa o calor específico. A tabela fornece os valores específicos de alguns materiais a 25 graus Celsius e 1 atm. Então tem a água, então olha que maravilha, a água 4,18 joule por grama grau Celsius, o etanol 2,44 e o ferro 0,45. Maravilha. Então ele vai fazer uma comparação entre esses valores. Se iguais quantidades de água, então o que significa isso, né? Que eu tenho a mesma massa, né? E de ferro, então eu tenho a mesma quantidade, ou seja, a mesma quantidade significa que a massa é a mesma, ficarem expostas durante o mesmo período de tempo à mesma fonte de energia, qual ficará mais quente e alcançará a temperatura mais elevada? Então veja, o que ele quer nos dizer sobre isso, né? Se ele fica durante o mesmo tempo exposta a um sistema aí, um forno, por exemplo, a mesma quantidade de fonte de energia, eu posso dizer que a quantidade de calor que eles recebem é a mesma. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor que a água e a quantidade é igual à quantidade de ferro. Isso me garante porque eles ficam expostos durante o mesmo tempo à mesma fonte de energia. Então, eles vão receber a mesma quantidade de calor. Então, a partir disso, a gente pode escrever que a quantidade de calor da água é a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Maravilha. Isso vai ser igual à massa do ferro, vezes o calor específico do ferro e a variação de temperatura aqui do ferro. Eles recebem a mesma quantidade. Porém, o que acontece? A gente pode dizer que as massas deles são iguais. Se as massas são iguais, a gente pode cortar, né? Tendo a mesma coisa dos dois lados da igualdade, então a gente pode cortar. Então a gente fala aqui que a gente está associando, tá? A gente está associando o calor específico com a variação de temperatura. Então vou até pegar aqui, deixa eu fazer aqui e deixar num quadradinho mais bonitinho para você. Olha essa caixinha aqui, essa caixinha calor específico e variação de temperatura aqui dos dois, eles têm que ser iguais. Isso é uma verdade. Então, o produto entre o calor específico e a variação de temperatura precisam ser iguais. No entanto, veja que aqui está provado para mim que o calor específico da água ele é maior que o calor específico do ferro. Dá para a gente até fazer uma substituição aqui. Ou seja, esse valor aqui, deixa eu pegar e aumentar e colocar na minha reta. Esse calor específico da água e o calor específico do ferro, que a gente pode dizer sobre os dois, né? O calor específico da água é maior que o calor específico aqui do ferro. Só que num produto, para que isso continue sendo igual, a variação de temperatura da água tem que ser menor que a variação de temperatura do ferro. Para quê? Para que essa igualdade esse produto aqui ainda continue sendo uma verdade. Porque imagina eu pegar dois valores grandes e multiplicar com dois valores pequenos, isso não vai ser uma igualdade. Então eu posso dizer, a pergunta, qual ficará mais quente, alcançará a temperatura mais elevada, é o ferro. Porque como ele tem calor específico menor, ele tem que ter uma maior variação de temperatura. Então isso aqui já prova para mim que a resposta é qual alcançará a maior temperatura, o ferro alcançará a maior temperatura. Alcançará maior temperatura. E aqui a gente provou aqui para você o porquê
dessa resposta. Então, como o calor específico é menor, a variação de temperatura dele é maior a partir do momento que ele recebe a mesma quantidade de calor. Tá bom? Então, isso aqui a gente já dá como resposta do item A. Agora, no item B, para as mesmas quantidades de água, o que significa isso aqui de água e de etanol? Ou seja, eu tenho uma mesma massa, né? Tanto para a água quanto para o etanol. Sofram a mesma variação de temperatura em um igual intervalo de tempo, deve ser fornecida maior quantidade de calor para a água. Aliás, deve ser fornecida maior ou menor quantidade de calor para a água. Então, o que a gente pode partir aqui? A gente pode partir de que eles recebem a mesma quantidade do valor da massa, né? Então, veja, ó, o que a gente pode escrever? A gente pode dizer que a massa de água, vou colocar aqui a massa de água, colocar H2O, é igual à massa aqui de etanol. Vou colocar Et aqui. Então, esse valor que a gente tem, eu tenho a mesma quantidade. Se a gente isolar a massa lá na equação do calor específico, a gente pode dizer que a quantidade de calor de água sobre o calor específico aqui da água, vezes a variação de temperatura da água. Isso é igual à quantidade de calor do etanol sobre o calor específico do etanol e a variação de temperatura lá do etanol. Então, o que ele está falando? Que ele sofre a mesma variação de temperatura. De novo, aqui a gente pode cancelar, os dois estão aqui, as duas temperaturas são iguais. E aqui, o que a gente encontra, né? Que o calor específico aqui, a quantidade de calor da água sobre o calor específico da água é igual à quantidade de calor aqui do etanol dividido pela quantidade de calor dividido pela calor específico do etanol. E a gente vai usar a mesma lógica que usamos aqui, ó. Vejam, se nós pensarmos sobre a água, o calor específico da água e o calor específico aqui do etanol, a gente tem a mesma solução, o mesmo esquema que a gente fez no anterior. Vejam, se você pegar o da água, o calor específico dela é maior que o calor específico aqui do etanol. Beleza, isso aqui não há dúvidas, é só você olhar aqui na sua tabelinha, da água é maior que o do etanol. Para que isso seja uma igualdade, eu tenho que pegar um valor de água aqui, uma quantidade de calor de água maior do que a quantidade de calor do etanol. E por que digo isso? Para que essa continue dando um valor igual, né? Eles aqui, vou colocar só para você aqui acertar. Se eu pegar, por exemplo, um denominador grande, eu tenho que colocar um numerador grande para que dividindo um pelo outro eu encontre o mesmo valor. Continue dando essa igualdade. Eu coloquei aqui maior é menor, né? Quantidade de calor aqui do etanol tem que ser menor. Por que a gente deve fazer isso? Porque pense num valor, por exemplo, vamos colocar aqui que o calor específico da água aqui é 4 e o do etanol aqui vale 2, tá? São aproximações. Para que isso aqui permaneça dando uma igualdade, aqui tem que ser 4 e aqui tem que ser 2, na proporção, é claro, né? Mas a proporção aqui continua dando um desse lado e um desse lado. Então você está vendo que a quantidade de calor tem que ser maior para a água do que do etanol. Se eu colocasse aqui 8 e 4, aqui teria que ser 4 e 2. Mas mesmo assim a quantidade de calor da água deveria ser maior para que essa divisão sempre dê o mesmo valor, né, uma igualdade. Eu tenho que ter mais quantidade de calor na água do que a quantidade de calor no etanol para que dividindo um pelo outro eu continue encontrando um valor igual. Então, a respeito da pergunta, ele está fazendo para que elas sofram aqui a mesma variação de temperatura, deve ser fornecida maior ou menor quantidade de calor para a água, e aí a resposta que deve ser dada, a quantidade de calor para a água deve ser maior. Então, a quantidade de calor da água deve ser maior. E a justificativa está aqui na nossa explicação
que nós apresentamos aqui em todo esse cálculo. Então deve ser maior para que isso continue sendo valendo, a da água é maior que do etanol. E aqui o calor específico do ferro ele deve ser menor que como é menor, a variação de temperatura do ferro é maior que a variação de temperatura da água. Então, beleza. Então, essas são as questões que a gente falou aqui. Espero que você tenha entendido essa questão de proporção para a gente continuar explicando para você esses conceitos de calorimetria. Se ele te ajudou, deixe seu like e qualquer dúvida, deixe seus comentários para a gente poder te ajudar. Grande abraço e até a próxima.